Lula, quem é pior, Lula ou Bolsonaro, na sua análise? Vale morrer? Não, mas pior é o Bolsonaro. Pior é o Bolsonaro, sem nenhuma dúvida, porque o Bolsonaro é um grande corrupto, é um grande incompetente e é fascista. O Lula é uma pessoa que não tem nenhum escrúpulo de natureza moral, não tem nenhuma visão, é um arquiconservador, está destruindo a política brasileira, especialmente o campo progressista, mas é do campo da democracia. Isso faz uma Agora, diferença. Ciro, você está fazendo a sua quarta campanha presidencial. Ocupa um longínquo terceiro lugar nas pesquisas, ao redor dos 6%. Bolsonaro está subindo nas pesquisas, vê-se a olhos... Quem tiver olho para enxergar, vê que ele está usando a máquina, está fazendo, enfim, aquelas coisas que o populista faz. E o Lula, com todos esses problemas que você menciona, está lá em primeiro lugar. Qual é a deformação que leva uma democracia como a nossa a enxergar um candidato como você, que se considera melhor que ambos, como um candidato mais precário do que os dois que você ataca da forma enfática como o faz? O Bolsonaro está subindo, o outro está lá em primeiro lugar. Por que o brasileiro enxerga esses dois candidatos como melhores do que você, que está na sua quarta campanha? Existe um lado que eu tenho que ver com muita humildade, que é minhas dificuldades, são minhas dificuldades, enfim, eu tento aprimorar todo dia. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, olhando para 89, quando começa de volta a democracia eleitoral no Brasil. Naquelas eleições, nós tínhamos Mário Covas, nós tínhamos Leonel Brizola, nós tínhamos Ulisses Guimarães, nós tínhamos Aureliano Chaves, quer dizer, um cardápio de homens públicos de diversas correntes ideológicas, e o povo brasileiro, induzido pela nossa elite, optou entre o Lula, que era um vazio absoluto, não é? E que era o único que perderia para o Collor, e pelo Collor, que votou no Collor como moralizador do Brasil. Então, nesse sentido, a gente precisa entender que a estrutura política brasileira é muito fragilizada por essas grandes mediações. Agora, entretanto, eu acho que tem uma explicação que me dá muito ânimo, muito entusiasmo, para além da noção de dever. Eu tenho uma noção de dever muito grande com a pátria brasileira, com o meu país, com a minha nação e com o futuro do meu filho e dos meus netos, que é uma motivação que não me permite me abater nem me sentir humilhado com uma análise como essa que você faz. Eu nunca tive 6% na vida. Eu tenho pesquisas internas e tal, nunca tive, como nunca tive no passado. Em 98, com as unhas, eu tirei 11, 10%. Em 2002, com as unhas, tirei 11%. Agora tirei quase 13%. E por que eu vou ter 6%? O que aconteceu se tudo só melhorou? Deixa para lá, não vou brigar com pesquisa. Mas vamos aqui. A reeleição, Josias, é um mandato de 8 anos. Tal a impertinência desta perversão que o Fernando Henrique introduziu na vida brasileira, não é da inequidade na condição prática da disputa. Então, a reeleição, na verdade, é um mandato de 8 anos com um plebiscito no meio. O que está acontecendo pela primeira vez na história? Esse plebiscito está funcionando contra o governo. Numa proporção, se você pegar esse consolidado de pesquisas que o UOL está fazendo, que é uma coisa moderna, precisa só rebater isso, aí a abstenção. O Datafolha, que vocês, coligado de vocês, errou por 18 pontos nas eleições de Fortaleza no ano passado. Botando o nosso candidato com 20 pontos na frente do candidato, nós ganhamos por 3,5. Só para vocês terem uma ideia, por quê? Porque a abstenção no Brasil virou praticamente um voto voluntário, porque o TSE criou um aplicativo em que o cidadão agora não precisa mais ir no cartório nem na urna, ele apenas vai da praia e ele diz que não vai votar porque não está interessado em votar. Ou seja, na prática, o voto obrigatório foi revogado. No Brasil, o que faz os estudos de pesquisa é errarem gravemente. Mas esqueça de novo má-fé ou erro e vamos analisar. 25% é o que o Bolsonaro tem nesse consolidado. Tende a 30%? Ok, tende a 30%, mas o argumento vai continuar perfeito. O Lula está em todas as eleições desde 89%. Presta atenção, meu irmão brasileiro. Nós redemocratizamos o país e só tem um homem no campo progressista todas as eleições. Ou é ele, ou é um pau-mandado dele que tem que usar uma máscara com a cara dele, como está acontecendo de novo, para meu vexame. Sabe, eu fico chocado como é que o povo brasileiro vê isso. Pois bem, desde 89 o Lula. Então o Lula é o quê? 100% conhecido, 100% amado, 100% odiado. Ninguém é neutro, ninguém desconhece o Lula. Ele está capturando desses 100%, o Bolsonaro 25%, ele captura 45%. Cadê os outros 30%? Compreende? Estão dispersos, não estão comigo, estão dispersos. Mas quando a gente olha mais detidamente, com a minha vivência, prestem bem atenção no que eu estou falando, prestem bem atenção no que eu estou falando. Quando você olha desses 45% dos votos do Lula, não menos do que 17%
tem por um único motivo votar no Lula com o dedo no nariz, é que ele é o cara que vai derrotar o Bolsonaro. E do Bolsonaro, dos 25, que está crescendo aí para 30, não é porque a economia brasileira está bombando, a crise é muito grave, muito extensa, a inflação e o diabo está tudo aí pesado em cima da sociedade brasileira e o Bolsonaro melhorando. Por quê? Porque o já ganhou, o salto alto, as declarações estapafúrdias, os conchavos e despolitizados e inescrupulosos do Lula estão trazendo de volta esse vexame do antipetismo e o Bolsonaro, então, está tendo de volta alguns egressos arrependidos do seu voto. São 7%. Se apresenta no Brasil, na dinâmica política, alguém que pode derrotar o Bolsonaro, porque eu derroto o Bolsonaro e prometo e juro ao povo brasileiro que eu meto 30 pontos de revanche em cima dele, porque comigo ele não aguenta o debate. Ele aguenta com o Lula, mas comigo ele não aguenta. Eu deixo ele só molhadinho, eu deixo ele como pó de traque, porque eu conheço ele bastante bem. Ele não vai no debate comigo porque ele tem pavor, porque ele não tem como fazer, sabe, essas jogadas bobocas que ele faz de costumes e não sei de quê, porque ele só faz com o Lula, porque o Lula é o prato perfeito. Como é que o Lula vai discutir corrupção com o Bolsonaro? Compreende? Eu não, eu vou encarar, vou mostrar os filhos ladrões que o Bolsonaro tem, vou mostrar o Bolsonaro roubando dinheiro da gasolina com a nota fiscal, quando era deputado. A nossa imprensa é porque deixou passar tudo isso.